Campbell Brown, a americana, com o primeiro lugar nos 100 metros feminino. Em segundo ficou Lauren Williams e Kiwaki da Grã-Bretanha. Agora estamos com um arremesso de peso masculino. Esse daí é o Christian Campbell, um atleta medalha de prata, né? Segundo colocado nos Jogos Olímpicos. Que teve um duelo sensacional. E depois dele teremos o campeão olímpico. Campeão olímpico, exatamente. Um duelo sensacional feito com o polonês Majewski. Hoje tem Brasileirão ao vivo no Sport TV, Fluminense e Curitiba para todo o Brasil, menos para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que vão ficar com Goiás e Santos. 5h30 da tarde ao vivo no Sport TV. (19:67), Lauter. Bom. Já está em primeiro. Pois é, esse duelo vai se tornar comum até o final, entre o polonês e o Cantwell. Interessante a precisão dos árbitros para colocar a marca exatamente no local onde bateu o peso. Precisão que nós vimos incansavelmente no Estádio Olímpico em Pequim, né? É interessante que eles buscam a parte marcada, a parte ferida na grama, mais próxima do ponto. 20 e 36. E já foi para primeiro. Já vai para primeiro. Eu ia falar agora, o primeiro colocado com certeza vai ter a marca acima dos 20 metros. Não precisei nem falar. Tá aí a confirmação do resultado. Michael Freitor, Nesta Carter e Harry Enkines. Os 3 primeiros nos 100 metros rasos. Prova forte essa agora. É. Traz campeão olímpico também. O Winfred Bungay. Ele que é um atleta que... o duelo nos 800 metros foi impressionante. Tinham 5 atletas com reais possibilidades de vencerem. E Winfred Bungay mostrou que é um especialista, um estrategista. Trucidou seus adversários nas eliminatórias, quartas de final, semifinal. E reinou soberano na final dos 800. 1:48:90, o melhor tempo do Tang Baojun. E olha o Pavel Zapievski aí. Esse tem abaixo de 1:44, tem 1:43:22, um atleta que pode dar trabalho ao Winfred Bungay. São os 2 grandes nomes dessa prova, né, Lauter? Tem um atleta também que pode fazer bastante estrago, que é o atleta da Arábia Saudita, o Al-Sali, que tem 1:44. O Shandong, um atleta que foi vice-campeão asiático, tem também tempo abaixo de 1:44. Geoffrey Ronald seria apresentado, mas não está. Nesse momento aí a câmera ainda não voltou antes para o Mohamed Al-Sali, que não havia apresentado o atleta da Arábia Saudita, né? O atleta tem também abaixo de 1:44. Esse é o Rono. O Rono é um atleta que provavelmente seja o coelho nessa prova, hein? Quando o garoto era corredor de 400 metros, agora passando para os 800. O Robert Latouwers, atleta da Holanda, está na raia, vai largar na raia 5. Aí é fera. Está concentrado o Winfred Bungay. Ele é um atleta que alia a resistência dos meio-fundistas de 1.500 metros com a velocidade de um corredor de 400 metros. Quase imbatível. Ou seja, pule de 10 então essa prova. Vai depender um pouco das comemorações pós-Jogos Olímpicos.
Justo Coete, um atleta muito jovem, também veloz. Nessas provas de fundo tivemos o amplo domínio dos quenianos, especialmente nos Jogos Paralímpicos, né? Uma coisa impressionante. É verdade. Os chineses tentaram e conseguiram várias medalhas, aliás, recordistas de medalhas os chineses em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, porém, nas provas de fundo, não houve chance. Nos Jogos Olímpicos, as provas de fundo, mesmo os 5.000 e 10.000, foram dominados pelos atletas da Etiópia. Meio fundo que o Quênia fez uma festa, né? E na prova de 3.000 metros com obstáculos, que botou pódio inteiro do Quênia. Inclusive um atleta que não competiu pelo Quênia, era queniano de nascimento. Prova de 800 metros, que é uma prova interessante, eles têm balizamento, quer dizer, vão ter que correr por suas raias até os 100 metros. Ao final da curva tem uma linha cheia, em que a partir dali é raia livre. Vocês verão que os atletas irão para buscar a raia 1. E sempre buscando a primeira raia, porque é muito mais fácil e o tempo é menor. Se for por fora, fica mais difícil para poder ultrapassar e leva-se mais tempo para poder fazer a volta. Largada aí para os 800 metros, 2 voltas em torno do estádio. A gente sempre vê aquele atleta que se destaca, daqui a pouquinho tem um outro pelotão que se aproxima. Nos primeiros metros sempre fica praticamente todo mundo junto, né, Lauta? Agora a gente vê um atleta, me parece o Coesh, fazendo um trabalho meio forte demais de coelho. Vamos ver a passagem dos 400, como é que vai ser. Bongay já vai se aproximando lentamente, experiente que é. Passagem 50 e 80, passagem boa, passagem forte. Se tudo correr bem, é uma passagem para 1,43, hein? Por enquanto, ninguém se destaca muito no pelotão, não. Você vê que o Bongay já... O Coelho, que seria contratado para puxar até perto dos 600 metros, ficou nos 500. Parou. Bongay vem tranquilo, passagem de 1,18 nos 600 metros. Ele vinha meio tranquilo, sentiu a presença incômoda de um outro atleta se aproximando ali. Com a visão periférica que ele tem, ele sentiu e partiu para uma arremetida final. Vamos ver se ele consegue. Para os últimos metros. Vem o Wilfred Bongay. Parece que é o Zapieski ali, não? E ele vem mais preocupado com o terceiro colocado do que em buscar a liderança. Exatamente, ele está olhando para trás ali para poder ficar em segundo, mas quem vence é o Wilfred Bongay, tranquilo, com 1,44,63. Boa marca, né? Caiu um pouquinho na passagem dos 400 para os 600, a partir dos 600 metros, com a presença do polonês ali, a incômoda presença do polonês, Bongay teve que acelerar de novo. Se ele não acelerasse, não houvesse essa arremetida do polonês, ia para casa de 1,45. O chinesinho ali foi delicadamente retirado da frente da câmera, né? Para que pudessem pegar a imagem do campeão, Wilfred Bongay, atleta do Quênia. E a gente dizia antes da prova que essa daí era tranquila, né? Para a vitória do queniano. O polonês era o atleta, talvez o provável grande adversário, como foi. Mas Bongay conseguiu fazer uma prova, uma recuperação de ritmo a partir dos 600 metros e dominou a prova com relativa facilidade. Tiveram uma passagem em torno de 50 segundos, que projeta um tempo de 800 para casa dos 43, mas a queda do ritmo, né, dos 400 para 600 metros levou a prova para 1,44. Daqui a pouquinho o Luiz Carlos Júnior faz o aquecimento da rodada no Brasileirão, hein? Campeonato italiano também no Sport TV. Tudo isso no Tá Na Área. 2h30 da tarde, ao vivo no Sport TV. Campeonato italiano que o Sport TV está transmitindo este ano. Daqui a pouquinho tem o Roma do Júlio Batista enfrentando o Reggina
às 3h30 da tarde. E o Tainara vai fazer a preliminar a partir das 2h30, como a gente já antecipou aqui. Amanhã, às 10 da manhã, o Torino enfrenta o Inter de Milão. E a apresentação dos atletas do salto em distância, né? Com a presença do Walter Davis, o atleta que foi campeão mundial em 2005. O nível dessa prova no salto de distância está um pouco abaixo do nível de todas as outras provas aí, que acontecem aí. Nós temos o Fabrice Lapierre também, né? Que fez parte do seleto grupo de atletas que competiu na final do atletismo semana passada. Mais grandes nomes, né, que competiram, por exemplo, nos Jogos Olímpicos e no Mundial, não estão participando. E a apresentação do espanhol Melis, que é um atleta muito veloz e tem saltado acima dos 8 metros. Aí o australiano. Campeão da final do atletismo. Aí o Su Chong Fan. E o polonês Marcin Starzak. Interessante a fonética dos nomes chineses, dito pelo próprio chinês, né? Existe um canto realmente. A gente acompanhou muito isso nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? E agora, a gente ouvindo agora o áudio ambiente, já sinal estabelecido, todo mundo já assistindo desde as 9 da manhã no Sport TV, Super GP de atletismo direto de Xangai. E a gente pode acompanhar no áudio ambiente a narração do chinês. Você que esteve lá, né, Lauter? É impressionante, eles são sons gerados por eles, assim, que nós não conseguimos. É meio gutural, é interessante, muito difícil mesmo. De novo o Christian Cantwell está em primeiro. Continua a apresentação dos atletas no salto em distância. Agora nós temos novamente imagens do arremesso de peso, com a batalha, não desmerecendo os outros 8 atletas, mas Christian Cantwell e Tomasz Majewski estarão travando batalhas ímpares, né? Vamos dizer assim, não são nem pares, são ímpares. São esses dois, são os dois grandes nomes, são os grandes protagonistas dessa prova aí, do arremesso do peso. E é interessante notar o gesto do arremesso, a diferença na técnica. O Cantwell utiliza a técnica girada, como se fosse o lançamento do disco. E o polonês esse aí, é ortodoxo, é o gesto antigo. E todos os dois muito efetivos, porque tem lançamento, tem arremessos muito próximos, né, dos dois. Só que ficou em segundo com o melhor arremesso de 20 metros e 36. E chegamos à metade da prova do arremesso de peso. Mais uma premiação. E parece que são os 400 metros com barreiras. Aí a americana China Tosta, campeã da prova. Vencendo com 54-51. Em segundo lugar ficou Tiffany Rose Williams. E em terceiro foi a ucraniana, Anastasia Rapchenyuk. Você ainda ficou na dúvida, né, Lauter, na hora que ela chegou? É porque a briga foi muito boa, até quase a linha de chegada, com a britânica, a Tesha Danvers. Copa Davis, o Brasil precisa vencer hoje o jogo de duplas para manter a esperança e fazer parte da elite do tênis. Brasil e Croácia, 10 da manhã, ao vivo no Sport TV 2, é daqui a pouquinho. China Tosta,
vice-campeã olímpica e em grande forma ainda. Agora os 400 metros para homens. Prova interessante que traz alguns grandes atletas, talvez os melhores do mundo, nos 400 com barreiras. Fazendo aí um treinamento de luxo nos 400 metros rasos, mas são atletas que correm muito bem os 400 rasos. A raia número 2, o Zhang Chong, atleta chinês. Nós teremos na 6 o atleta do Congo, o Gary Kikaya, e na 7 o Bershaw Jackson, hein? Bershaw Jackson, que foi bronze nos 400 com barreiras. Esse é o Angelo Taylor. 44,05, o melhor tempo dele. Campeão olímpico nos 400 com barreiras. 400 metros com barreiras foi totalmente dominado pelos Estados Unidos em Pequim. E o atleta do Congo, Gary Kikaya, 44,10. Bershaw Jackson aí. Ele que foi bronze nos 400 com barreiras. Que figura, hein? Dizem que isso mostra nervosismo, né, Lauter? Será? Para alguns sim, para outros não. O Vanzil é um atleta que corre muito bem os 400 metros. Vamos ver como é que ele, nos 400 com barreira, vamos ver como é que ele se apresenta nos 400 metros rasos. Tá com um tempo um pouquinho alto comparado aos demais. Né? O tempo dele é quase o mesmo dos 400 com barreira. A gente lembra que o Usain Bolt faz as mesmas firulas ali e não demonstra nervosismo, né? Então depende muito do atleta que administra, de quem administra o seu nervosismo. Os olhares convergem para esse moço aí, que é um dos grandes nomes dos 400 com barreiras, e na final mundial do atletismo, uma semana atrás, ele ficou em quarto nos 400 rasos. Quer dizer, um bom corredor de 400 metros rasos também. (43,18) é o recorde mundial. Estamos acompanhando os 400 metros rasos masculino. Na rádio número 4, o Angelo Taylor. Temos também o Gary Kikaya e o Bershaw Jackson em uma volta em torno do estádio. 400 metros. Angelo Taylor, por enquanto, vem cadenciando o ritmo. Ele sempre faz uma passagem conservadora. A partir dos 200 metros ele começa a fazer força, hein? É mais ou menos agora. Já foi bem para a primeira posição o Angelo Taylor. Está ali também o Bershaw Jackson e o Gary Kikaya. Vence a prova o Angelo Taylor, o americano, foi tranquilo para vencer com 44,94. Bem tranquilo, dominou a prova bem. Aquela passagem conservadora nos 200 renderam frutos na fase final. Não teve problema com nenhum outro atleta, né? Mesmo a aparição rápida ali de quem vinha de trás, vinha crescendo na prova de trás, o Bershaw Jackson, e me pareceu que o Vanzil na terceira colocação, o sul-africano. Interessante que o Gary Kikaya não demonstrou muito. Ele está tendo um ano muito ruim, o Gary Kikaya, né? Ele não conseguiu fazer uma apresentação decente em Pequim. Continua ainda bem fora da sua melhor forma. Das 20 melhores marcas nos 400 metros rasos, hein? Olha que interessante. Vamos acompanhar, porque me parece que o Gary Kikaya ficou até em segundo. Teve uma performance melhor do que a gente estava comentando aqui, olha só.
Ele que estava na raia de número 6, foi ele Na mesmo. raia 6 foi ele, exatamente. Eu falava ali na chegada. Me pareceu o Bershall Jackson, mas não, foi o Gary Kigard. O Bershall Jackson ficou bem para trás. O mesmo uniforme dos atletas acaba confundindo um pouco a gente. Das 20 melhores marcas, né, 20 melhores tempos dos 400 metros rasos esse ano, todos são do LeSean Merritt e Jeremy Warner. O Angelo Taylor vem lá para trás, né? Ele chega bem atrás com 44,38. Os melhores tempos do ano começam com 43,75 e vão descendo. Aproveitar e vamos tentar ver como é que anda o Gessé. Ele não dava muito bem nessa prova aí, que é o salto em altura. Ele parou em 2,21. O Gessé não atravessa uma fase. Ele que, afinal, ele foi muito bem na classificatória para os Jogos Olímpicos, na eliminatória. Na final, ele teve uma apresentação pífia. E a partir dele não conseguiu reeditar grandes marcas, né, grandes apresentações. Ele não passou em 2,21. E agora nós estamos vendo o Michael Bieniek. Bieniek que tem a melhor marca da carreira em 2,36. É um bom atleta. Ele que teve também uma apresentação nas Olimpíadas horrorosa. Se classificando em 24º lugar na classificatória. Não conseguiu passar para a final. E logo depois dos Jogos Olímpicos, uma semana depois, ele saltou 2,35, que lhe daria com certeza a medalha nos Jogos. 2,21 foi o melhor salto dele. As duas últimas tentativas ele queimou. E o Linus Turnbull passando com bastante facilidade. Parece que está em 2,25. 2,28 na segunda tentativa ele já passa 2,28. De novo ia aparecendo ali o Tora Harris, atleta americano. E agora os 1.500 metros feminino. Opa, prova que traz medalhista olímpica, né? Medalha de prata. A Irina Lishinka. A ucraniana Irina Lishinka, que estará sendo apresentada como a 13ª atleta de 14. Na prova está a Gelete Burko, um atleta que competiu nos 5.000 metros em Pequim. Corre, costuma correr bem os 1.500 também, mas é um atleta de provas mais cadenciadas, provas mais longas. A Irina Lishinkina, que está da esquerda para a direita do seu vídeo, é a segunda. As atletas nos 1.500 metros largam ali na altura dos 100 metros, né? Percorrem 300 metros até a linha de chegada e a partir daí são 3 voltas. A prova que se caracteriza primeiro pelo grau de sofrimento, né? Em 4 minutos e pouquinho as atletas sofrem bastante porque tem que aliar a resistência aeróbica de provas de longa duração com a resistência anaeróbica de provas mais curtas. 3:50:46 é o recorde mundial 1.500 metros feminino. Você acompanhando o Super GP de atletismo, Super GP de Xangai, temporada 2009 já vale para o circuito mundial aí na temporada 2009. E já tem um alto grau de pontuação, afinal de contas é um Super GP. As
As atletas já se amontoam ali no pelotão único por enquanto. Provas de futsal se caracterizam muito por isso, né? Aquele primeiro pelotão inteiriço, depois começa a se separar o pelotão, olha só. Já eles vão fazer a passagem dos 400 metros para a gente ter uma ideia como é que está essa prova. E hoje às 3h30 da tarde tem mais um jogo do Campeonato Italiano ao vivo no Sport TV, hein? Roma contra Reggina. Tá na área, faz a preliminar a partir das 2h30. Amanhã às 10 da manhã tem Torino e Inter de Milão. Campeonato Italiano aqui no Sport TV. E me parece a Lichinska ali já dominando a prova, ditando o ritmo de prova, deixando o Burka um pouquinho atrás. A Lichinska está bem ali atrás, agora tentando se recuperar, buscar um posicionamento melhor. Tá tentando sair desse segundo pelotão, né, Lauter? Ela tá indo ali atrás. Lá atrás, olha lá. Foi para a raia 2, agora vem tentando se aproximar, retomar contato com as líderes. Faltando duas voltas, ela está muito atrasada. Se tenta tem alguma aspiração ao título, ela está atrasada. Já tivemos o pelotão aí da vencedora e do segundo lugar da prova, né? Terceiro e quarto no segundo pelotão. Se é que a gente pode chamar de um pelotão, né? Porque duas atletas... na verdade apenas uma, porque já a primeira colocada... E já desistiu uma atleta ali. Ficou tranquila na primeira colocação. Aparentemente a Burka não dá pra gente ver direito, buscar pelo número, mas o estilo de corrida é típico dela. Vamos ver se é a Gelete Burka, a etíope. São 1.500 metros, nós vamos agora para a última volta. A dúvida agora é se é ela ou se é a compatriota Melcamo. Mas me parece ser ela mesma. Uma bela passagem, consistente, não vai dar chance de aproximação das outras. A diferença dela faz demais. Colocou mais de 5 segundos naquele pelotão que vem ali fazendo muita força, mas ela está mais forte, no ritmo bem mais forte. E é ela mesma. É a Gelete Burka, atleta da Etiópia, para vencer a prova dos 1.500 metros. É, 3:50:46 é o recorde mundial. Vai para cima um pouquinho dos 4 minutos. Vem para vencer a prova a atleta da Etiópia. Última volta em 63 segundos. 4:02:30. Ela nem precisava fazer tanta força assim, mas se sentiu muito bem na prova. Foi muito regular a Burka realmente. A partir do momento que se separou ali do pelotão, ficou tranquila. Até porque a atleta que estava competindo contra ela diretamente ali pela liderança da prova desistiu.